Cheguei. Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! 2 Coríntios é a nossa carta da vez. Nós lemos todos os 4 evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios e agora vamos entrar no 2 Coríntios juntos. A Bíblia é esta, a mensagem, a versão A Mensagem e a Bíblia da Editora Vida. Fernanda, onde é que eu encontro? Você pode encontrar no Google, coloca lá a Bíblia, a Mensagem Editora Vida. Gente, a letra é gigante, assim, ó, pra quem passou dos 40, que já tá tendo traços de astigmatismo, super indico, facilita demais a leitura. A linguagem é bem atual, então fica muito mais fácil de entender o que está sendo dito. E se você não pode comprar física, porque você já tem muita Bíblia, ou então é porque é muito cara, faz o pagamento da mensalidade, que eu acho que é R$39, se não é anual, é mensal, naquele aplicativo Bíblia JFA. E lá tem várias versões. Uma das versões é a mensagem e você vai conseguir acompanhar exatamente o que estamos lendo juntos aqui. Semana que vem eu terei ali 2 dias na semana, 2 dias não, desculpa, 1 dia na semana em que farei live sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, os 4 temperamentos vai entrar, as 12 camas da personalidade, a neurociências e tudo mais que vocês sabem que eu domino. Até porque se eu não dominar, eu não vou vir aqui abrir minha boca para dar opinião em nada, né? Vocês me conhecem, sabem que eu lido assim com a minha vida. Então, além da Bíblia na Live, que teremos de segunda a sexta, na maioria das vezes a gente tem conseguido fazer com essa rotina, vamos ter 2 lives em um dia da semana aí, porque eu entrarei também para falar de assuntos que vai te desenvolver como ser humaninho além da palavra. Mas bora! Quem aí já continuou a leitura? Porque nós paramos no último versículo de 1 Coríntios, hoje é quinta? Na terça-feira. Então hoje eu vou continuar no 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, que escreve para a igreja de Corintos, e ele está tirando algumas arestas, trazendo alguns entendimentos, tirando alguns conflitos que tá acontecendo naquela época. E nós temos visto que parece que fui eu que mandei essa carta para Paulo. Parece que a igreja de Corinto é a minha igreja, é a nossa igreja, é eu e você como cristão desse século atual. Tristemente, há ali uma semelhança, né? Mas que bom que tem a Bíblia para nos orientar, abrir nossos olhos, puxar nossa orelha. Prepara a tua orelha aí que vai arder, minha irmã. Eu, Paulo, fui enviado pelo Messias Jesus numa missão especial planejada pelo próprio Deus. Escreva à comunidade de Deus em Corinto e aos cristãos de toda a província da Acaia, que todos os dons e benefícios que vêm de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sejam de vocês. Timóteo, que alguns de vocês conhecem e confiam, está comigo nesta saudação. Paulo é inclusivo, né, gente? Paulo é aquela pessoa, aquele colérico que amadureceu. Então já inclui aqui, já fala a respeito de outras pessoas que colaboram com ele na missão de ser um propagador do Evangelho. Versículos 3. Todo louvor ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis. E antes que percebamos, ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como ele nos ajudou. Observação. Paulo é o que mais carrega em suas cartas qualidades de Cristo, o que nos facilita muito, porque nossa função aqui é amadurecer, esse é o nosso destino, e amadurecer para nós cristãos é sermos parecidos com Cristo. Quando Paulo traz aqui características, qualidades que vimos em Cristo, fica mais fácil da gente querer também ser assim, ó, como ele diz. Messias, Pai da misericórdia, cura, restauração, está sempre do nosso lado em momentos difíceis. E antes que a gente perceba esses momentos difíceis, Deus nos coloca com pessoas que podem nos ajudar. Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequências de seguirmos o Messias, mas os bons tempos do seu conforto restaurador compensam em muito sofrimento. Ele também está dizendo que por ser um propagador do Evangelho, ele sofre, ele é perseguido, ele passa por provações,
justamente pelo que ele faz, pela função que ele está exercendo. Então, minha irmã, se está sofrendo perseguição, se tem pessoa torcendo o nariz para você porque você se converteu, se tem gente te rejeitando, te excluindo do convívio social porque você se diz cristã, tem uma postura mais, né, de princípios e valores, glória a Deus por isso, você não está só. Antes que você perceba, o Senhor te colocará em meio a pessoas que vão te ajudar nesse processo. Sofrimento por Jesus traz cura e salvação para vocês. Se somos bem tratados, recebendo ajuda ou uma palavra de encorajamento, isso também coopera para o benefício de vocês, incentivando-os a prosseguir. Os momentos difíceis de vocês são os nossos momentos. Quando percebemos que estão dispostos a suportar momentos difíceis e também a desfrutar momentos agradáveis, sabemos que vocês vão conseguir. Amigos, não queremos que vocês continuem sem saber como foi difícil passar pelo que nos aconteceu na província da Ásia. Foi tão difícil que chegamos a pensar que era o fim. Sentíamos como se nos tivessem mandado para o corredor da morte. Para nós, tudo estava acabado. Mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Em vez de confiar em nossa força ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente em Deus. Uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. E Ele o fez resgatando-os da destruição certa. E Ele fará tudo de novo. Nos resgatará quantas vezes forem necessárias. Vocês e suas orações são parte da operação de resgate. Também não quero que vocês fiquem na ignorância sobre a questão. Agora mesmo posso ver o rosto da comunidade, erguida em louvor pelo livramento que Deus nos deu, um resgate em que a oração tem um papel fundamental. Observação. Paulo está dizendo o seguinte, para mim e para você. Tá passando por dificuldade? Parece que é o fim, não é? Gente, crise... Quem é casado vai me entender. Crise mais destruidora que a gente enfrenta é crise conjugal. É crise no nosso casamento. Para a mulher, eu acho que tem um peso maior, né? A gente, quando tá passando por dificuldade no nosso casamento, que a gente não consegue se entender, tudo vira briga, ou então aquele esfriamento, aquele tempo em que parece que estão em casa, um ao lado do outro, mas não estão ali, né? Total indiferença. Isso perturba, traz perturbação para nós, a gente não consegue render, pelo menos comigo, das vezes que eu enfrentei, eu não conseguia render tão bem em outras áreas da minha vida quando eu estava ou estou em crise com o meu marido. O homem tem esse peso para a área financeira, né? Quando tem falta de dinheiro, quando não está conseguindo suprir, prover o lar, o homem também entra nessa situação. E aí, o que Paulo está dizendo? Essa situação que parece que é o fim, que não vai ter saída, que você não enxerga uma solução, fica calmo. Levante intercessores, porque pessoas que oram em prol das suas causas são pessoas que podem estar contribuindo, colaborando com a cura e com a libertação que Deus estará promovendo na sua vida. Então não se isole, não se afaste das pessoas que pode ser para você cura e libertação. É isso que Paulo está trazendo aqui nesse livro. E o mais importante, isso passa. Vai passar, tá? Não é para sua morte, não é para te destruir, não é para o divórcio. Confia, acredita, creia. Uma coisa que eu entendo sobre Deus é que Ele sempre quer fazer a cura, Deus sempre quer trazer a restauração, nunca quer o divórcio, nunca quer a morte. O que Deus anseia é fazer com que nós tenhamos libertação daquilo que muitas vezes é um problema nas nossas vidas, é um problema de escravidão. Nos tornamos escravos daquilo que não conhecemos. Então, use essa situação para estar mais perto de Deus, não para se afastar, tá bom? Não se isole. Agora que o pior já passou, temos a alegria de informar que saímos de tudo com isso, com consciência e a fé intactas e podemos encarar o mundo. Mais importante estar de cabeça erguida diante de vocês. Mas isso não foi resultado das manobras da nossa parte. Foi Deus quem nos manteve voltados para Ele o tempo todo. Eu acho lindo que Paulo, ele nunca coloca sobre si, sabe? Ele nunca fica dizendo, não, mas eu passei por isso porque eu sou isso, porque eu fiz isso, porque eu entendo assim. Não, ele diz, eu só passei por isso porque Deus, foi Deus que nos manteve voltados para Ele o tempo todo. Não tentem ler nas entrelinhas, nem procurem alguma mensagem subliminar na carta. Estamos falando a verdade de modo claro e sem rodeios, na esperança de que vocês vejam o quadro todo tão bem como já viram alguns detalhes.
Queremos que vocês se orgulhem de nós, tanto quanto nos orgulhamos de vocês quando estamos juntos perante o Senhor Jesus. Certo da boa acolhida por parte de vocês, eu havia planejado 2 visitas. Passaria a caminho da província de Macedônia e outra vez na viagem de retorno. Então, poderíamos fazer uma festa de despedida quando vocês me enviassem para a Judeia. Esse era o plano. Agora vocês me acusam de ser descuidado com minhas promessas porque o plano não se cumpriu? Acham que tenho 2 palavras, um sim volúvel no momento e um não volúvel no minuto seguinte? Pois bem, vocês estão errados. Tento ser tão verdadeiro com minha palavra quando Deus é com a dele. Paulo é colérico, faz parte da qualidade de um colérico e também do melancólico, justiça. Aqui ele está sendo acusado de ter uma palavra dobre, ou seja, ele prometeu uma coisa e não conseguiu cumprir. Logo, brota no peito dele, por ter uma natureza de secura, a vontade de se fazer justo. Então ele deixa tudo bem explicadinho. Tento ser tão verdadeiro com a minha palavra quando Deus é com a dele. Nossa palavra a vocês não foi um sim descuidado, anulado por um não indiferente. Como poderia ser? Quando Silas, Timóteo e eu proclamamos o Filho de Deus entre vocês, vocês tiveram de escolher entre um sim e um não? Por acaso não foi um sim claro, seguro? Seja o que for que Deus prometeu, tem a marca do sim de Jesus. Nele, isso é o que pregamos e oramos, o grande amém, o sim de Deus e também o nosso sim inequívoco. Deus nos afirma, certificando-nos em Cristo, pondo o seu sim dentro de nós. Pelo seu Espírito, ele nos marcou com sua eterna garantia, um início certo para que ele está disposto a realizar. Pois bem, vocês estão preparados para saber a verdadeira razão por que não visitei em Corinto? Tendo Deus por testemunho, o único motivo foi que eu quis poupar vocês da dor. Foi por causa da minha consideração por vocês. Não fui indiferente e nem manipulador. Não somos responsáveis pelo modo segundo o qual vocês vivem a fé. Não nos comportamos como inspetores, e sim como companheiros, trabalhando com vocês num ambiente de alegria e expectativa. Sei que vocês permanecem firmes por sua própria fé, não pela nossa. Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, eu não sou babá de vocês. Eu não sou babá de nenhum crente marmanjo. Ah, que trem bom, né, gente? Eu ia amar ser discípula de Paulo, porque eu tenho pavor de gente que quer mandar na minha vida, pavor de gente que quer ficar me vigiando, que eu tenho que dar todos os meus passos. Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que quer andar em fé na igreja, prestando conta 24 horas. Vou comprar uma televisão, aí liga pro líder. Líder, posso comprar uma televisão? Vou fazer uma viagem. Líder, posso fazer uma viagem? Paulo está destronando esse tipo de liderança, gente. Ele diz assim, ó, não sou seu inspetor, eu sou seu companheiro, nós trabalhamos juntos, numa alegre expectativa. Sei que vocês permanecem firmes na vossa fé, não pela nossa. Então, Paulo tá colocando o pingo no i, meu filho. Se você quiser ser crente, você vai ser crente pela sua fé. Não é porque eu vou ficar te vigiando, eu vou ficar te cobrando a sua atitude, vou ficar te lembrando que tu é crente. Isso é o que, gente? Uma autonomia que Paulo entrega àqueles que o seguem. Paulo diz assim, seja autônomo, tenha uma fé madura, haja como adulto. E aí, chamando a atenção justamente que eles estavam de nhenhenhé, porque Paulo não foi visitar. Aí enfraquece na fé. Ah, é igual você, quando o seu líder diz que vai e não vai, né? Quantas vezes eu já ouvi, gente, irmãos meus, reclamando porque, ai, minha líder não me liga. Ai, porque meu pastor nem veio no meu aniversário. Ah, toma vergonha na tua cara, tu vai ficar de nhenhenhé por conta disso. Em nome de Jesus, cresce, tu não é criancinha mais não. 5 anos de idade é pra reclamar, porque o pastor não liga nem faz no aniversário. Com 20, com 30, com 40, com 50... Ah, em nome de Jesus. Por causa disso, aí tô no 2 Coríntios 2. Por causa disso, decidi não fazer outra visita, pois poderia ser dolorosa para vocês e para mim. Se minha presença de algum modo fosse constrangedora para vocês, como poderiam espontaneamente me saudar e animar? Por essa razão, escrevi uma carta em vez de ir, para não perder meu tempo, desapontando os amigos que eu esperava que me saudassem. Paulo fez o quê? Ah, vocês estão de cara virado comigo? Então faz o seguinte, eu nem vou. Porque eu não vou ficar aturando cara virada, não vou ficar aturando cara feia. Não vou. Eu prefiro
mandar uma carta. Já que quando eu chegar aí, essa cara virada de vocês vai me irritar, então é melhor que eu fique aqui. Certíssimo. Certíssimo. Paulo está nos ensinando aqui. Não vá a lugares que você é tolerado. Vá a lugares que você é celebrado. Nós aprendemos isso aqui com Paulo no capítulo 2 da segunda carta ao Coríntios. Você anotou isso aí? Se tu tá sabendo que a pessoa tá com cara virada pra tu e sem motivo, é imaturidade, é infantilidade, é mimimi, meu irmão, vai não. Vai não. Manda uma carta. Manda uma mensagem. Quando você melhorar a cara, quando você quiser resolver isso como uma mulher adulta, como um homem adulto, aí você me liga que eu vou fazer questão de tomar um café com você. Até você melhorar essa cara aí, eu não vou não. Por essa razão, eu escrevi uma carta em vez de ir, para não perder meu tempo. Enquanto escrevo, estou convencido de que foi melhor para mim e para vocês. O tempo passava e já foi doloroso demais escrever a carta. O pergaminho tinha mais lágrimas que tinta. Mas não escrevi por causa do sofrimento, sim para que vocês soubessem quanto me preocupo. De fato, era mais do que preocupação, foi para mostrar quanto amo vocês. Agora, com respeito àquele que começou tudo isso e provocou toda essa dor, quero que saibam que na ocasião não foi o único ofendido, mas também todos vocês, com algumas exceções. Assim, não quero, estando aí, mostrar-me muito severo. Que a maioria de vocês concordarem como disciplina suficiente. É hora de perdoar esse homem e ajudá-lo a se erguer. Se vocês aumentarem o sentimento de culpa dele, ele acabará se afogando nessa culpa. Meu conselho agora é derramar amor. O propósito da minha carta não é exigir a punição do ofensor, mas levar vocês a se responsabilizarem pela saúde da igreja. Se vocês o perdoarem, eu também o perdoo. Não pensem que eu estou levando uma lista de ressentimentos pessoais. O fato é que estou me juntando ao ato de perdão de vocês, assim como Cristo faz conosco. Afinal, não queremos inconscientemente dar a Satanás uma abertura para causar mais dano. Estamos muito bem atentos para os seus caminhos dissimulados. Houve alguém aqui no meio da igreja que se levantou para fazer mal o coração daquele povo. Normal, né, gente? Tem sempre alguém que se levanta enviado pelo cão, pelo capiroto, para inflamar a igreja. E aí Paulo tá dizendo assim, mas assim, ó, gente, vamos nos unir em perdão, perdoa o ofensor, até porque o mais importante é a saúde da igreja. Ponto. Sigamos assim, aprendendo sobre isso. O mais importante é a saúde da igreja. Eu tô no versículo 12 do capítulo 2 de 2 Coríntios. Quando cheguei a Troade para proclamar a mensagem dos Messias, senti plena abertura. Deus havia escancarado a porta. Mas Tito não estava esperando por mim com notícias sobre vocês, por isso não consegui relaxar. Preocupado, fui para a Macedônia à procura de Tito e de alguma notícia que me tranquilizasse a respeito de vocês. E consegui, graças a Deus. No Messias em Cristo, Deus nos leva de lugar em lugar, num desfile de vitória perpétua. Por meio de nós, Ele traz o conhecimento de Cristo. Aonde quer que vamos, o povo aspira o excelente perfume desse conhecimento. Por causa de Cristo, exalamos uma doce fragrância que sobe até Deus e é reconhecida pelos que trilham o caminho da salvação. Um aroma com agradável cheiro de vida, mas com agradável cheiro de vida. Mas aqueles que estão no caminho da destruição nos tratam mais como se exalássemos o cheiro desagradável de um cadáver. É uma responsabilidade gigantesca. Quem é capaz de assumi-la? Pelo menos não adulteramos a palavra de Deus, nem a pomos à venda. Permanecemos na presença de Cristo quando falamos, e Deus nos olha no rosto. Falamos o que recebemos diretamente de Deus e o fazemos da maneira mais honesta possível. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Não parece que estamos elogiando a nós mesmos, insistindo em nossas credenciais, afirmando nossa autoridade? De jeito nenhum. Tampouco precisamos de carta de recomendação, seja para vocês, seja de vocês. Vocês mesmos são toda a recomendação de que precisamos. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Essa carta não é inscrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas, e nós a publicamos. A nossa vida é uma carta para este mundo. O que o povo está lendo através da sua vida, meu irmão, minha irmã? Qual é o versículo que as pessoas estão lendo através das suas atitudes? Você tem derramado amor ou tem sido peso para as pessoas que estão ao seu redor? Você tem derramado gratidão ou tem sido só reclamação no ambiente que você ocupa? Você é uma carta e que Cristo usou para que outras pessoas o conhecessem. E se a gente vivesse um pouquinho assim, a gente teria mais responsabilidade com os nossos atos, né? Não poderíamos estar mais seguros de que vocês são nossa carta de recomendação, escrita pelo próprio Deus.
Não só pensaríamos em escrever tal carta, só Deus pode escrever uma carta assim. Sua carta nos autoriza a levar adiante este novo plano de ação. O plano não foi escrito com tinta sobre o papel, com muitas páginas de notas de rodapé, matando seu espírito. Foi escrito em sintonia. O espírito com o nosso espírito, a vida com Deus com a nossa vida. E que privilégio, não é, minha gente? Ai, ai. Versículo 7. O governo da morte, com sua constituição escrita em tábuas de pedra, teve uma cerimônia de inauguração deslumbrante. O rosto de Moisés, enquanto entregava as tábuas de pedra, era tão brilhante quanto o dia. E o povo de Israel não podia olhar direto para ele, assim como não se pode encarar o sol. Quão mais deslumbrante, então, será o governo do Espírito vivo? Se o governo da condenação foi impressionante, que dizer do governo da afirmação? O antigo governo que tanto brilhava parecia escuridão diante do novo. Se o acordo temporário já nos impressionou, quanto mais o deslumbrante governo que durará toda a eternidade. Com esse tipo de esperança que nos anima, nada nos segura. Ao contrário de Moisés, não temos nada a esconder. Conosco, tudo acontece às claras. Ele usava um véu para que os israelitas não percebessem o brilho, que aos poucos ia morrendo. E eles não perceberam. Não foram capazes de perceber na época e não percebem agora que não há nada naquele véu. Ainda hoje, quando as proclamações do governo antigo são lidas, eles nada veem. Somente Cristo pode tirar o véu a fim de que eles possam ver por si mesmo que não há nada lá. O que eu acho muito curioso isso aqui é que Moisés, mesmo sendo Moisés, aquele que via Deus face a face, aquele que ficou 40 dias na presença do grande Deus, do Todo-Poderoso, ele teve momentos de insegurança na sua identidade. Quando Moisés continua usando o véu, porque ele quer passar a impressão de que ainda há brilho no rosto dele, ainda há luz brilhante de Deus no rosto dele para aquele povo, ele está mostrando uma insegurança. Ele se apegou àquilo, mas Moisés não era só aquilo, Moisés estava para além daquilo. E assim às vezes somos nós. A gente se apega a coisas, a situações, a títulos, a circunstâncias, a contextos, porque aquilo é o que vai fazer com que as pessoas queiram nos ouvir, nos dê atenção, nos bajule, quando na verdade nós não somos aquilo. Isso não nos define. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que vivem de passado, ficam contando as glórias do passado, porque para elas aquilo ali define quem elas são. E Deus é um Deus de renovação, as misericórdias se renovam a cada manhã. Há coisas que você já viveu que não se compara com o que Deus já preparou porque você viverá. Então não se apegue. Se hoje você não está vivendo a onda que você viveu há um tempo atrás, calma. Não faça disso a sua existência. Tem gente que usa até situações de dor, de trauma, de transtorno, porque isso gera atenção, chama atenção, faz com que as pessoas tenham dó de você. Por quê, minha irmã? Pra quê? Deus é um Deus de renovação. Eu já vivi coisas muito dolorosas e já vivi coisas muito grandiosas e eu não me apego a nenhuma delas. Porque eu sei que o que está por vir nem meus olhos viram, nem meus ouvidos ouviram, nem sequer posso imaginar o que está por vir. E lá está o meu olhar está no que Deus ainda vai fazer. Porque o que Ele já fez não se compara com o que Ele fará. É assim que a gente precisa viver a nossa vida em Cristo. No entanto, quando eles se voltam para Deus como Moisés fez, Deus remove o véu. Deus remove o véu e lá estão eles, face a face com o Senhor, descobrem de repente que Deus é uma presença pessoal, viva, não uma peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Estamos livres dela, todos nós. Nada mais fica entre nós. E Deus, nossa face brilha com o brilho de sua face. Somos transfigurados como o Messias e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos um com Ele. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais emprestar o seu tempo para estar com Ele, mais você vai brilhar a face dele, mais dona de si você será, mais a sua identidade estará firmada numa autoconfiança, numa confiança que é gerada porque você sabe quem te ama. Ele te ama primeiro. E esse amor que te sustenta, que te torna uma pessoa que você é. Sem medo de não agradar, sem medo de não ser aprovada. 4.
Considerando que Deus tão generosamente nos permite participar do que Ele tem feito, não vamos desanimar nem desistir só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. Nós nos recusamos a usar máscaras e a fingir. Não manipulamos os fatos nos bastidores, nem deturpamos a palavra de Deus em proveito próprio. Pelo contrário, sustentamos tudo o que fazemos e falamos toda a verdade às claras, de modo que quem quiser possa ver e julgar por si mesmo na presença de Deus. Se a mensagem parece obscura para alguns, não é porque a escondemos. Não, é porque eles estão vendo ou buscando o caminho errado e se recusam a dar à mensagem a devida atenção. A única coisa que interessa a eles é o Deus das trevas desta época. Pensam que conseguirão dele o que desejam e que não terão que se preocupar em crer na verdade que não podem ver. Eles estão cegos, mas a deslumbrante luz da aurora da mensagem que resplandece com Cristo e nos permite ver a melhor imagem de Deus, o que eles jamais conseguirão. Lembre-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos, nós anunciamos Jesus. Todos nós somos mensageiros, andarilhos de Jesus por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas. A nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo. Tudo belo e deslumbrante. Se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro sem adornos, ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus fizeram a nós. Julgamento, tortura, zombaria e assassinato. Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus, o que faz a vida dele mais evidente em nós. Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Não há silêncio sobre essa questão em nossa vida, assim como o salmista escreveu: "Crie, por isso falei". Falamos aquilo em que cremos, e o que cremos é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos levará com vocês. Cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus. Mais e mais graça, mais e mais pessoas, mais e mais louvor. Portanto, não estamos desistindo como poderíamos, ainda que por fora pareça que tudo está se acabando. Por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. Olha aqui, glória a Deus. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Gente, não sei se você entende, mas eu entendo assim, tá? Eu posso estar entendendo errado, mas é assim que eu entendo isso aqui. A glória é a eternidade. Minha gente, eu não sei se você consegue fazer esse exercício de contemplar como será a sua vida na eternidade, face a face com Deus, caminhando com Jesus, o próprio amor ali com você na eternidade. Todos nós adorando, porque esse é a nossa função principal. Somos adoradores de Deus, bajuladores de Deus. Meu Deus do céu, você já imaginou? Por isso que a palavra diz que não há como contemplar o que vai ser do nosso dia quando chegarmos à eternidade. Mas nós precisamos querer ser. Nós precisamos desejar este dia nas nossas vidas. E eu vou fechar com 5, tá? Por exemplo, sabemos que quando o nosso corpo se desfizer como uma tenda desmontada, será substituído por um corpo de ressurreição no céu, feito por Deus, não por mãos humanas. E é aqui que eu digo que Jesus não é como eu e você, ainda que seja 100% homem. E nunca mais teremos de montar nossas tendas outra vez. O desejo de mudar às vezes é tanto que choramos de frustração. E eu bem sei, minha gente, esse lugar que eu ocupo de ajudar pessoas a amadurecer, né, ajudar pessoas a se descobrirem na sua força e fraqueza, para que se dominem na sua natureza, é muito do que Paulo está dizendo aqui, ó. O desejo de mudar, às vezes, é tanto que choramos de frustração. Tem pessoas que elas
elas querem, há uma intenção boa, mas elas precisam de ferramenta para desenvolver, para crescer, para construir. Uma ferramenta poderosa é a palavra. Esta ferramenta aqui, que é nos dada gratuitamente, ela é um dos maiores chaves para a transformação do homem. Só que a gente precisa acreditar. E aí o que a gente faz? Ah, não, sério? Isso aqui que tá acessível para todo mundo, não custa nem muito. Sério mesmo? É isso aqui que vai fazer eu mudar? É, minha irmã. É simples. É simples e eficaz, assim como o cristianismo. Em comparação com o que está por vir, a vida que se parece com a estada numa cabana caindo aos pedaços. Já estamos cansados disso. O que temos é um vislumbre da verdadeira realidade. Nosso verdadeiro lar, nosso corpo ressuscitado. O Espírito de Deus nos dá uma pitada desse sublime, dando-nos um gostinho do que está por vir. Ele põe um pouco do céu em nosso coração para que nunca desejemos menos que o céu. Há um pedacinho do céu no coração de cada um de nós, porque o Espírito habita em nós, amém? É por isso que a gente nunca vai se satisfazer 100% plenamente aqui. Nós não somos daqui. Este lugar é uma passagem. Nós pertencemos à eternidade. Por isso que você pode conquistar o mundo e fundo, que você ainda vai ter a sensação de insaciedade, porque você não é daqui. Para de se apegar, você é um estrangeiro nessa terra. E é por isso que vivemos alegres. A expectativa do porvir nos torna alegres. Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça baixa. As circunstâncias favoráveis não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Acham que uns buracos na estrada ou algumas pedras no caminho irão nos parar? Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar. Paulo compara a nossa vida na terra como um exílio, olha só. Mas nem o exílio, nem o nosso verdadeiro lar são o que mais importam. Servir a Deus com alegria é o principal, o que desejamos fazer, a despeito das circunstâncias. Com alegria, a despeito das circunstâncias. O que Paulo está dizendo aqui? Com alegria, independente se tem dinheiro, se não tem, se tem comida, se não tem, se tá feliz, se não tá, se tá com crise no casamento, se não tá, se tá com crise com os filhos, se não tá, com alegria, independente das circunstâncias. Cedo ou tarde, todos teremos de ficar frente a frente com Deus, independentemente das nossas condições. Compareceremos à presença de Cristo e receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta boa ou má. E aí? Isso te alegra ou te deixa preocupado? Porque apareceremos diante de Cristo e colheremos o que plantamos. Seja coisa boa, seja coisa ruim. E aí? Ficou feliz ou ficou preocupada? Se ficou preocupada, muda a rota. Ajusta a rota. Transforma seus comportamentos ruins em bons comportamentos. Você pode fazer isso com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo de Deus que já habita em você. Se está feliz, glória a Deus, permaneça. Mas viva com essa consciência aqui, que apareceremos diante dele e colheremos aquilo que plantamos. Essa expectativa nos manterá vigilantes, pois podem estar certos. Não é pouca coisa saber que todos um dia terão de enfrentar um julgamento. Está aí a urgência em exortarmos todos a que se preparem para estar na presença de Deus. Só Deus sabe quanto nos dedicamos a isso. Mas espero que vocês percebam quanto nos preocupamos com a questão. Não dizemos isso com a intenção de parecermos bons aos olhos de vocês, mas por pensar que vocês se sentiriam bem e orgulhosos até por saber que estamos do seu lado e que não nos simpatizamos apenas com a presença de vocês, como fazem alguns. Se eu agi loucamente, fiz isso por Deus. Se eu agi de maneira sensata, foi por vocês. O amor de Cristo me impulsiona a tais extremos. Seu amor tem a primeira e a última palavra em tudo que fazemos. Versículo 14 do capítulo 5, 2 Coríntios. Nossa decisão firme é trabalhar com base nesta premissa: um homem morreu por todos nós. Essa realidade põe todos no mesmo barco. Ele incluiu todos em sua morte, para que cada um fosse também incluído em sua vida, uma vida ressurreta, incomparavelmente melhor do que qualquer outra já vivida. Ah, mas ele foi 100% homem. Não se compara, não. Não se compare.
Por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo que possui ou pela aparência. Houve um tempo que julgamos o Messias dessa maneira. Estávamos errados, como sabe. Nos vemos dentro, e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida desponta. É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em um relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamento com nossos semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. Como pode? Vocês perguntam. Em Cristo eu respondo. Deus o considerou culpado, ele que nunca fez nada de errado, para que pudéssemos ser considerados sem pecado perante Deus. E eu vou parar aqui, essa Bíblia na live. Capítulo 6, nós voltaremos. Eu acho que amanhã eu não consigo, gente, mas tentarei. Se der tudo certo, provavelmente vai ser à noite, porque eu tenho uma agenda de manhã e tenho uma agenda à tarde. E à noite eu devo pegar a estrada para chegar em Campinas. Mas eu vou avisando vocês. Combinado? O mais importante é que você leia. Você se apaixone por isso aqui, ó. Esse é o nosso manual de conduta. É isso aqui que vai transformar os seus maus comportamentos em bons comportamentos. É isso aqui que vai fazer você forte diante de qualquer opinião alheia. É isso aqui que vai fazer com que você amadureça, porque esse é o seu destino. É isso aqui que vai fazer com que você anseie pela eternidade. Espere ansiosamente pela volta de Cristo, aquele que nos redimiu dos nossos pecados. É isso aqui. Há muitas ferramentas. A ciência avançou, muitas pessoas se dedicaram na filosofia, na antropologia, na biologia, na psicologia para compreender o que é melhor para o ser humano, mas nada que não esteja aqui. Isso aqui é transformação de vida. Isso é a soroterapia da nossa mudança de atitude, do nosso novo estilo de vida. É isso aqui, conectado a todas as outras ferramentas. Se você pega todas as outras ferramentas e não aplica diante do seu manual de conduta, daquele que te criou, não vai dar bom. Mas se você pega todas as abordagens psicológicas, toda a antropologia, todo o conhecimento social sobre o ser humano e aplica junto com isso aqui, não tem outro jeito para você senão uma vida plena e abundante nessa terra. Estou te falando porque é do que eu provo. Love you, amo vocês, fiquem com Deus.